Uma briga constante, uma falta de entendimento penetrante, um casal que não mais se entende, mas somente se despreza. A figura masculina continua amando a moça que tanto o resguarda, que tanto o xinga, que tanto o desnivela. Afinal, será que aqui encontramos uma história de compaixão ou uma tragédia grega anunciada? Oi, eu sou o Cara da Cultura e aqui vem minha crítica de O Desprezo, filme de Jean-Luc Godard que todos conhecem. O Desprezo conta a história de Paul, um novelista e roteirista que constantemente fica amando eternamente sua esposa em tela. Ela é uma mulher muito bonita, muito elegante, que ele simplesmente ama de paixão. E ele é contratado então para fazer um novo filme, um roteiro para um filme da Odisseia, aquele grande épico de Homero. Então ele começa a trabalhar com isso, entretanto um produtor entra em cena, Jeremy Proskov. Esse Jeremy aparentemente começa a dar em cima da sua esposa Camille, esposa no caso de Paul, começa a resguardar, se resguardar de Paul, e nisso vão se criando tensões que lembram uma tragédia grega. Será que Paul conseguirá conquistar novamente sua esposa Camille em meio a essa trama de loucuras, em meio a essa trama de épicos, ou será que Paul ficará sem sua eterna amada? O que será que acontecerá nessa história de amor nada convencional? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu tô gravando aqui o vídeo de O Desprezo, a crítica de O Desprezo, porque a Brigitte Bardot morreu essa semana. Enfim, isso não é necessariamente uma homenagem, até porque ela era uma pessoa muito controversa, a qual muitas das coisas eu discordo, então com certeza não é uma homenagem, mas é uma forma de lembrar dos filmes que ela fez, querendo ou não. Ela foi extremamente influente no cinema, e aqui vem minha crítica aqui de um dos seus melhores trabalhos, de um dos seus melhores filmes, até porque é feito pelo Godard, um dos melhores diretores já existentes, pelo menos na minha opinião, facilmente. O Desprezo é um dos seus filmes mais conhecidos, é um dos filmes do Godard mais celebrados. O Jean-Luc simplesmente veio ainda mais à tona por causa do Desprezo, porque aqui somos apresentados essa trama que lembra um épico grego. Aqui temos esses personagens que estão tentando refilmar a Odisseia, esse clássico que todos amam, esse clássico que deu origem a todas as histórias, basicamente. Se não existisse a Odisseia, não existiria tantas histórias que nós conhecemos hoje. Enfim, toda a arte estaria extremamente mudada e alterada. Não conhecemos o mundo como conhecemos naquela época se não existisse a Odisseia. Enfim, a Odisseia é esse clássico, e aqui Jean-Luc Godard tenta apresentar a Odisseia nessa trama sessentista. Então ele justamente moderniza toda a história do que seria aquela trama da Odisseia, aquele homem que vai para longe e se perde no seu caminho, e se está longe de sua esposa, de sua amada, que fica com diversos amantes abajulando. Aqui, Godard justamente tenta recriar essa história com esses novos moldes. A personagem de Bardot, querendo ou não, é o destaque principal dessa trama. Isso porque ela vai ser o traste, ela vai ser o conflito de toda essa obra. Ela que vai despejar em cima de seu marido todo o ódio, porque ele está sumindo da sua existência, quase como a trama de Homero tanto fala. Então aqui temos esse personagem do Paul sumindo da existência da sua mulher, e os dois se nivelando cada vez mais por esse mundo de águas nos quais os dois ficam submersos. Até porque é um filme que lida muito bem com a questão geográfica que ele transpõe em tela. Aqui temos muitos planos de água, planos abertos que mostram a natureza, que mostram que aqueles personagens estão numa trama que recorda os velhos tempos, os tempos onde construções arquitetônicas não eram muito bem instituídas. Então esses personagens são lançados nessa selva, nesse mundo selvagem, em meio a essa trama que tenta buscar o naturalismo humano, como eram as pessoas antes da modernidade e como histórias modernas resquentam de certa forma os grandes clássicos da literatura e da arte em um geral. É muito bonito a forma que O Desprezo é conduzido. Aqui Godard tenta colocar nessa trama justamente essa questão do resgate, como a arte é
cíclica, como a arte sempre volta às mesmas questões e como ela sempre parte do interior de um indivíduo. Jean-Luc fala muito mais dele do que qualquer outro filme, pelo menos na minha opinião, aqui em O Desprezo. Isso porque ele tenta falar sobre seu amor que também é uma espécie de desprezo e ódio. Essa construção do casal se mostra tão intensa, um ciclo de despejamento de discursos odiosos perante os dois, mas amor também. Eles estão presos quase a essa relação, porque eles não podem escapar, mesmo estando distantes um do outro, até mesmo mortos, eles ainda são um casal supostamente ideal. Paul e Carmille, interpretada pela Bardot, justamente tem toda essa conexão que transcende os seus próprios corpos. Eles estão juntos, mesmo que não queiram estar juntos. É essa relação de ódio e amor que consolida esse casal, que é remetente a toda essa tragédia grega que o filme tanto aborda. Então, óbvio, são criadas questões metalinguísticas aqui. Os personagens estão fazendo esse filme da Odisseia que relembra constantemente suas próprias vidas, suas próprias existências. Essa figura do produtor se mostra como Neptuno na trama do Paul, ou seja, o seu antagonista, aquele que vai supostamente roubar toda a vida que ele tinha, que vai tentar tomar sua amada, mas fica nesse jogo, esse jogo de encenações, onde nenhum personagem quer de fato se mudar sua existência, mas eles são conflitantes perante a própria existência dos mesmos. Eles não sabem muito bem para onde ir, nenhum dos protagonistas, nenhum dos personagens aqui, o Desprezo, sabe muito bem o que fazer. Eles são guiados, aparentemente, por uma aura que está diante deles, mas não com eles. É uma aura que guia eles por esse mundo devastado que é o mundo moderno. Um mundo moderno que lembra constantemente o mundo antigo, onde deuses caminhavam entre homens. É muito bonito a forma como o Desprezo é feito. O Desprezo, Le Mépris no original, para aqueles que não conhecem justamente o título original da obra, é um filme que vai justamente comentar sobre como a arte é esse ciclo de coisas que sempre remetem a ideias mais antigas, mais anteriores do que a mente humana possa captar. Então estamos nesse plano de ódio que constantemente forma esse amor trágico que só pode terminar em tragédia, como um clássico grego, e talvez termina. Essa história de desprezo, ela não vai ficar nesses meandros de bondade, de beleza, como o amor é belo ou coisa desse tipo. Jean-Luc Godard, no seu cinema, é bastante cínico. Ele quer transparecer isso em praticamente todas as suas obras, desde seu primeiro longa, Acossado, até Laquinoise, até mesmo 2 ou 3 coisas que sei sobre ela. Ele transparece justamente esse ar cínico que somente eleva as imagens como belas. Então aqui temos justamente aquela construção de imagem bela, aquela França que tem aqueles tons de vermelho, aqueles tons de azul, aqueles tons de amarelo, estonteantes, mas que a partir do roteiro, a partir da encenação dos personagens, dos atores em relação àquela obra, aquele roteiro, tudo fica cinza. É um filme, na verdade, não só aqui o Desprezo. Todos os filmes do Godard falam sobre um mundo que é belo, mas somente esteticamente, porque ele é totalmente quebrado em si. Os personagens apresentados nessa trama são tomados por esses rastros de ódio que permeiam a mente deles. Eles são vazios, eles não sabem ao mesmo o que querem, eles somente seguem esse fluxo narrativo, como esses deuses antigos tivessem os guiando, tivessem essa opção de não opção, porque esses personagens somente estão seguindo seu destino esse instituído por todas as tramas gregas que somos apresentados perante a história. Enfim, O Desprezo, ao final, é esse filme que quer comentar como o amor é destinado. Ele é destinado a uma tragédia constante, nunca algo belo ou edificante. Muito pelo contrário, o amor moderno é feito da mesma forma que é feito na Grécia Antiga. É aquelas enormes e estonteantes, épicas tramas onde
onde nenhum dos personagens acaba feliz, acaba bem. Muito pelo contrário, tudo acaba em tragédia, uma tragédia já prenunciada há muito e muito tempo, uma tragédia destinada a acontecer com aqueles personagens, quase como não se houvesse escapatória, nem na arte de Godard há escapatória para esse amor cínico. Então eu vou colocar aqui para o desprezo esse filme maravilhoso que tem a personagem da Brigitte Bardot e que é justamente controversa na vida real. Eu não apoio nada que essa atriz fez, basicamente, ela é só uma muito boa atriz. Eu vou colocar aqui para o desprezo uma nota 10 de 10. É um filme estonteante, assim, eu diria que talvez, provavelmente agora que eu reassisti o filme, eu diria que talvez seja o meu favorito do Godard agora, pensando bem. Eu acho que esse filme é sensacional, ele vai falar sobre esse amor, esse mundo que é um mundo de ciclos, esse ciclo que sempre acaba em tragédia, muito pela questão da arte. A arte sempre acaba em tragédia, querendo ou não. É algo belo, é algo poético, é algo cínico e que Godard sempre faz muito bem. Então aqui, meu leve 10 de 10 para o desprezo, Le Mépris ou Décontent em inglês, né, traduzido do francês. Uma bela obra, um belo comentário do Godard sobre o mundo moderno e sobre como o mundo moderno não está tão distante do mundo antigo. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Já assistiu o filme? Olha, você tem que assistir porque Jean-Luc Godard, você tem que assistir, simplesmente é um diretor fascinante e eu espero que você assista, comente sobre o filme, pense ele, é um filme que não quer necessariamente trazer algo à tona, um pensamento só, mas vários, quer trazer uma discussão por inteiro. E eu recomendo que você assista para tirar suas próprias conclusões. Às vezes o que eu pensei, o que eu falei aqui na minha crítica não necessariamente é o que você concorda. Então, se inscreva, curta, comente neste vídeo. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!